Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite para todo mundo, boa noite para quem está agora compartilhando desse momento, com a graça de Deus, viu? Esses dias de afastamento, de distanciamento, não é distanciamento físico, mas de maneira alguma distanciamento do coração. Obrigado por essa oportunidade. Eu quero trazer para vocês essa noite um estudo sobre fases do casamento, não é verdade? E que bom que a gente está nesse momento e pode parar para refletir também sobre os nossos relacionamentos, que não param de ser testados e provados. Em todos os momentos que vivemos, teremos que passar por isso. Então, eu quero lhe pedir que você abra a sua Bíblia nas Sagradas Escrituras, no livro de Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos caminhar com Abraão e Sara. E vamos ver com eles, usando a vida dele como uma espécie de parábolas, e assim podemos ver na experiência deles a nossa experiência. E eu espero que você, sua esposa, seu esposo, você que está me assistindo, que vocês possam compartilhar desse momento. Pegue caneta e papel, ou se você tiver um dispositivo em que você possa anotar, algum detalhe e depois você poder conversar. Seria bom que também se fizesse isso em estudos bíblicos, no caso de casais. Seria bastante interessante. Mas vamos lá. Bom, eu acredito que uma das principais razões de nós existirmos, além da bênção da vida que Deus nos deu, essa é a primeira bênção que Deus nos dá, foi a vida humana, é a possibilidade da gente aprender. E a gente precisa colocar na cabeça, aí eu me refiro à massa cefálica, né? Que a gente nasceu para aprender. E a gente vai aprender da hora que nasce até a hora que a gente morre. Porque a vida é assim. Então, nós aprendemos sozinhos, na nossa experiência pessoal, e quando estamos casados também vamos aprendendo. Então, a família é uma dessas existências nossas em que a gente aprende pra caramba. E a gente precisa aproveitar para amadurecer. E a gente aprende como? Com tudo bem? Não, a gente aprende vivendo as fases. Então, eu quero lhe chamar a atenção para o livro de Gênesis, na primeira fase que eu vejo aqui do casamento, do casal aqui de Abraão e Sara. Eu chamo de fase do desafio. Diz aqui Gênesis 12: O Senhor disse a Abraão: Saia de sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, vou abençoar você, vou tornar você grande, o seu nome, de modo que você vai ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Em você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha que interessante. Mesmo Abraão, que já era rico naquela época, já tinha uma boa riqueza acumulada e vivia dentro dos seus, mas de uma maneira melhor porque tinha muitos rebanhos, mesmo Abraão precisou de um desafio. E quando Deus fala com Abraão, está falando com Sara. E Sara não está aqui na história, ou seja, ela não é chamada, Deus não fala com ela, mas ela já está ali contida, explicitamente contida. Ela está na história. E estando na história, o desafio de Abraão é o desafio de Sara. Então, o que eu aprendo quando eu vejo justamente isso? É que um casal precisa de desafios, sejam quais forem, seja qual for o desafio, ele é importante, porque quando um casal tem o desafio de criar um filho e eles estão imbuídos naquilo, eles se unem, eles se percebem, um ajuda o outro.
quando eles estão imbuídos de comprar um patrimônio, eles se unem, se percebem, um exorta, ajuda o outro a entender aquele processo. Então, eu acredito que é, a família, o casal, ele precisa ter desafios. Se ele não tem desafio algum, se esse casal nunca tem um desafio, se aquilo não precisa estar explícito, gritante, mas se pelo menos não está implícito na caminhada dos dois, e se percebe que se tem algo em comum, isso é um problema. É um problema. Porque não se tem por que lutar. Cada um luta pelo seu e a situação fica complicada. Isso é muito, muito importante. Os desafios unem forças, unem propósitos, descobrem potencialidades. Então, é muito importante que o casal ele tenha desafios. Quais são os desafios que você passou junto e que agora se apresentam outros? Não seria importante parar e pensar, ou então não se perceber que o casal está enviesado, cada um numa direção, cada um buscando uma coisa? Então, é muito importante o desafio. O desafio alimenta a ideia de construção, de construir, de se fazer, de se conquistar. Isso é muito importante. É uma coisa que não é fácil, nem sempre é fácil, os interesses são grandes, e hoje, com a relação do egocentrismo formado na relação do indivíduo, seja ele homem ou mulher, poucos querem se resignar para buscar um desafio que interesse a família, mas nós vemos que o desafio de sair da sua terra, de ir, de buscar a melhora, mesmo para alguém que já tem, alimentou com certeza e alimenta a vida do casal. Vocês têm desafios, é preciso pensar sobre isso todos os dias. Agora, a família também passa por outro tipo de circunstância. A outra fase difícil também no casamento, mas que ensina bastante, eu diria que é a fase da necessidade. Olha aí, em Gênesis 12, versículo 10 diz assim: houve uma fome no país e, como a fome apertava, Abrão desceu ao Egito para ali morar. Esse é um grande desafio de aprendizagem, com certeza, que mais afina os relacionamentos, que é o desafio de passar dificuldades juntos. Muitas das vezes, o desafio da necessidade é provocado por um dos dois. Uma escolha, uma profissão errada, um investimento errado, e aquilo causa um problema grave. E até que se resolva a pendência do perdão, de entender o outro e de fazer com que o outro entenda que ele se equivocou, se esse é o caso, ou seja, da necessidade que a família está passando por causa de uma má gestão, por causa uma tomada de decisão, muitas vezes sem resolver, sem conversar. Isso é um problema a ser enfrentado. Agora, enfrentado esse problema, uma coisa que é importante que a gente vê aqui é que houve a necessidade, e o texto diz que Abraão desceu para o Egito e foi morar lá. Aqui você vê a dificuldade, o problema, a necessidade, essa fase difícil na vida do casamento, ela é resolvida por uma gestão da família. Então, Abraão disse: bom, não fui eu, não foi você, é a fome, é o tempo, é a carestia, os rebanhos, se ficarem aqui, nós vamos perdê-los, vamos embora. Foi isso que ele fez. E ele guina, ele muda. E isso é muito, 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 muito importante e difícil. Às vezes o casal está ali batendo, passando por dificuldade, mas não quer mudar. Não quer mudar, não quer mudar de profissão, não quer buscar fazer outra coisa, não quer investir. E isso é complicado. E você vê Abraão ele guinando. É como se ele dissesse: pô, aqui não tem jeito, eu não vou para lugar nenhum, aqui não vai mudar, então não vai embora. Sara prontamente desce com ele. Então, essa é uma fase que
Eu preciso ter a cabeça boa, fresca e ter essa confiança na graça de Deus, acima de tudo, para mudar, para ver, bom, aqui não está dando para a gente. Sentou, ó, acho que Abraão fez isso. Os rebanhos estão morrendo, aqui não tem como investir, a gente vai acabar perdendo tudo. Sabe de uma coisa? Vamos embora, mulher, embora. E aí juntou-se tudo e vai embora. Às vezes é o apego, um apego à terra, não quer ir embora porque está ligado às raízes. Eu já vi muitas das vezes o marido perder uma boa oportunidade de emprego em outro lugar, a mulher não quer ir embora porque se for vai deixar a família que mora ali, está acostumado. Esse é um processo difícil e muitas das vezes doloroso. E quando não é bem resolvido, depois que passam os anos, que se busca outra oportunidade, aquilo volta. Tá vendo? Se você tivesse ido comigo, se você tivesse me ouvido. Então, a fase da necessidade é preciso ser bastante observável e também é preciso tomar a decisão correta. E a decisão correta é mudar. É mudar. Esses dias de pandemia, eu tenho visto alguns casais passarem por um momento difícil financeiramente. E vi dois que eu estou bem próximo, acompanhando, e eles, ó, pastor, não está dando mais, está difícil, vou mudar, vou para uma casa menor, vou para mais distante, vou mudar, vou trabalhar com outra coisa, a mulher também vai. Então, isso faz parte da vida de um casal. É preciso pensar muito bem nisso. Não adianta criar qualquer ideia, porque tem circunstâncias que estão além da nossa realidade, né? A gente precisa se reinventar. Então, veja aí, se está passando por dificuldade, será que não é hora de mudar de ramo, de fazer outra coisa, de sair, de morar num outro lugar? Essas coisas acontecem. E se a gente ficar pegado aqui e ali, a família não prossegue. E Abraão prosseguiu. Vamos lá. A outra fase importante também na vida do casal, que é o que eu chamo de sair de um novo para a busca do melhor, mas aquilo é um falso período de prosperidade. No versículos 11 a 17 diz assim, do capítulo 12 de Gênesis: quando Abraão estava chegando ao Egito, Abraão viu e disse à sua mulher Sarai: olha, sei que você é uma mulher muito bonita. Quando os egípcios virem você, vão dizer: é a mulher dele, e vão me matar, deixando você viva. Por favor, diga que você é minha irmã, para que eles me tratem bem por sua causa e, assim, graças a você, eles me deixarão vivo. De fato, quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que sua mulher era muito bonita e os oficiais do faraó viram Sarai, elogiaram diante de Abraão e Sarai foi levada para o palácio do faraó. Este, por causa de Sarai, tratou bem Abrão. Abrão recebeu ovelhas, bois, jumentos, escravos, servas, jumentas, nesse caso, né? E camelos. Porém, o Senhor feriu a Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Uma das fases que eu creio que vai ensinar muito ao casal é a fase da falsa prosperidade. O que é a falsa prosperidade? É quando o casal, seja fomentado por um ou por outro, não importa, às vezes a mulher também faz isso, leva a família a fazer uma besteira, uma bobagem, a tomar uma decisão equivocada. Não importando se A ou B tomou a decisão, o outro também, de alguma forma, se resignou, não tinha forças para resolver e acabou entrando numa situação. Então, ficou muito, 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 muito complicado, extremamente complicado essa questão.
E o que vai acontecer é que o casal está ali vivendo aquela falsa prosperidade, que, por exemplo, diz que Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos, né? E ele é bem claro que Abraão tinha dito a Sara, por causa de você, né? Quer dizer, não era Deus mais que estava guiando, né? É por causa de você, é, eles vão me tratar bem. Então você percebe que ele mudou o formato da coisa, né? Ele tomou uma decisão equivocada e a família toda foi, mas ele teve algum, até prosperou, porque o texto diz que o faraó, por causa da beleza de Sara, botou ela dentro do palácio dele, e aí recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, escravos, servos, e ele ficou ali. Então, aparentemente, estava tudo bem, mas não estava porque Deus não tinha combinado aquilo ali, né? Deus não. Os projetos, porque aí essa é a grande sacada, né? Essa falsa prosperidade, ela precisa mudar e muitas das vezes ela vai ser trocada pelo caminho, pela estrada, pelo projeto que não tem muito a ver com a prosperidade naquele momento, e às vezes até alguma dificuldade, porque a verdadeira prosperidade ainda está por vir, mas tem um projeto de Deus que está ali, e por causa daquela falsa prosperidade, o projeto de Deus na vida do casal está em risco. Qual era o risco? Olha, Deus chamou Abraão e disse: Olha, em ti serão abençoadas todas as nações. Você vai ser uma bênção para a terra. E depois disso, ele vai dizer a Abraão: Olha, Abraão, eu vou fazer de você um grande povo. Para fazer um grande povo, ele tinha dito que ia fazer de você. Você quem? Ele e Sarai. Então aqui entrou uma terceira pessoa. Como Abraão deixou-se levar pelaquela falsa possibilidade, aquela falsa prosperidade. Claro, ele tinha descido né, por causa da fome, ele estava em busca de ajuda, mas ele se tornou, aquilo era passageiro, e daquilo que era passageiro ele fez, né, ficou por um tempo ali. Então, o projeto de Deus que estava sobre ele estava comprometido. Por quê? Porque se o faraó deita com Sarai e ela engravida, acabou Isaac não vinha mais, entendeu? Então, o que vai acontecer diante disso? Às vezes, um casal como Abraão e Sarai toma uma decisão dessa, se deixa envolver, e agora, o que fazer? Não tem força, não tem como sair. Mas aí é a grande questão. Aí, então, a mão de Deus é que tem que consertar. E esse é o nosso aprendizado. Como o casamento, seja ele em que circunstância esteja, ele é projeto de Deus para alguma coisa, o que vai acontecer aqui? Deus vai consertar. Como é que Deus conserta? O texto diz que Deus entrou e colocou graves doenças na corte lá de Faraó. E acho que Faraó começou a se coçar, Faraó foi tentar dar um beijo em Sara, sentia a coceira, a dor, tudo. Deus, sabe aquela coisa de atrapalhar? E ele está acontecendo alguma coisa, aí pressionou Sara, sabe? É porque ele é meu marido, Abraão, mas eu sou casado. Ele, você é doido, rapaz. E havia uma relação de temor, havia, mesmo naquele homem, alguma relação. E ele disse: rapaz, você é doido, como é que você devia ser. Você não disse que ela é sua mulher, rapaz? Olha, sua mulher toma e vai embora. Quer dizer, o faraó confiou, deu a Abraão tudo, inclusive deu, leva, 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 tudo, vai embora daqui, vai embora daqui. Então, o que vai acontecer? Isso prova que o relacionamento tem projeto de Deus, porque Deus está interferindo. Você já aprendeu isso, meu irmão? Se você fez aí, minha irmã, alguma coisa, ora, pede a Deus, Deus conserte. Eu não tenho poder para consertar, já trouxe a família toda para aqui, a gente já meteu os pés pela mão nessa, mas pelo amor de Deus, conserte isso. E Deus faz isso. Deus faz isso. É aquela coisa, tá tudo bem daqui a pouco, ó, puxa, estamos tentando fazer aqui, não nada, vai para cá, não dá certo, vai para lá, não dá certo, tenta aqui, não dá certo. É a mão de Deus só segurando por causa do projeto dele.
E glória a Ele por isso. Glória a Ele por isso. É preciso ter essa sensibilidade para enxergar aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Atos dos Apóstolos, que ele queria ir para Bitínia. Ele queria ir para Bitínia pregar o evangelho, uma coisa menor, mas a Ásia, mas o Espírito disse, não, não é para lá, é para Macedônia. E ele tentou duas vezes, chega a dizer, o Espírito de Cristo impediu, o Espírito Santo quer dizer, então é preciso que o casal esteja claro para ver, isso está dando tudo errado. E a gente já começou aquilo que é a melhor coisa é agora mesmo, mas tem uma estabilidade aqui sim, mas não está bem, não está bem. Então Deus vai interferir para consertar. Agora, tem uma outra coisa que eu acho muito importante, que demonstra uma fase também para o casal, que é a hora em que o casal precisa quebrar definitivamente o cordão umbilical psicológico com a família. Isso é um problema a vida toda. E se o casal, os dois não conseguirem afinar isso para que os dois possam olhar e enxergar a terceira pessoa, seja quem for, irmão, sogra, tio, seja quem for da família, é preciso chamar a atenção isso, porque senão vai criar dificuldades. Olha aí, Gênesis 13 conta 7 a 9, diz que Gênesis capítulo 13, versículo de 7 a 9. Houve discussões entre os pastores de Abraão e os de Ló. E naquele tempo os cananeus e filisteus habitavam a terra. Abraão disse a Ló: olha, fica feio haver discussões entre nós, os nossos pastores, né, no meio dos nossos pastores, somos irmãos. A terra inteira está diante de você, por isso lhe peço que se separe de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olha que coisa interessante. Deus chamou Abrão e Abrão levou Ló, por várias razões, as quais o texto não denota, não tinha filho, sei lá, Ló tinha alguma relação de dificuldades e ele levou, bom, não importa. O importante é que ele foi. Só que com o passar do tempo, aquilo que era uma ajuda, uma caminhada, se tornou numa dor. Ló, com os seus pastores, apesar dele ter crescido o seu patrimônio por causa do seu tio, ele agora era um problema para Abraão. E o que é que Abraão faz? Abraão chegou um tempo que Abraão, e acha, olha a maturidade dele, ele chama, né? Ele podia ter engolido aquele sapo, como a gente diz, mas ele chama o sobrinho e diz, ó, não dá mais. A gente caminhou até aqui, não dá mais. E diz, olha, escolha aí. O que você escolher, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se vice-versa. E ele abre mão e, apesar dele ter feito Ló enriquecer. Então, para quebrar o cordão psicológico de vez, de uma terceira pessoa, normalmente um parente, às vezes um amigo que atrapalha a vida da família, do casal, é preciso ter algum tipo de prejuízo. Porque o texto diz que Abraão falou: escolha, escolha. Abraão se colocou à disposição, eu não quero nada, escolha. Essa é uma grande questão, porque às vezes um dos dois não quer quebrar o cordão umbilical psicológico de vez, porque está apegado a algum tipo de valor, seja material ou seja valor até mesmo emocional. Não tem jeito, não tem jeito. Ou vai se conviver com essa nova realidade para se construir outra, ou o problema vai continuar. Abraão, percebendo que isso não tinha jeito e que ele queria se livrar, ele disse: sabe de uma coisa? Acabou. Vai embora, mesmo com prejuízo. Tem que sair, não tem jeito.
acordo com prejuízo material, mas a liberdade. A gente precisa aprender uma coisa que eu li há alguns dias, a gente precisa aprender a gostar de fazer a coisa certa, porque nem sempre a coisa certa é agradável, mas é necessária. E vai trazer a liberdade que o casal precisa, a família precisa para crescer. Agora, Deus ama a todos, então não precisa se preocupar, não estou dizendo para ninguém chegar aí, porque provavelmente alguém está vendo aí, olha aí Deus falando, né? Assim, olha aí Deus falando, é sua mãe, é minha mãe, é seu pai, é seu tio, é irmão, é esse seu parente aí. Mas quando Abraão fez isso, ele não pegou Ló e chutou o balde, vai embora, vai para lá, Deus esqueceu. Não. Há dois momentos muito dignificantes na vida de Abraão que eu gosto muito. O primeiro diz que Ló vai lá para as Campinas e lá ele acaba tendo um problema grave e ele fica Ló, os sobrinhos, Ló, sobrinho de Abraão e seus bens, né? Ele foi lá, morava em Sodoma, e acabou que houve um problema lá, o texto diz, e que uns reis lá se levantaram, né? E no Vale de Sidim houve uma guerra, porque Abraão vai, interessante isso, capítulo 14, Abraão vai e ele vai para libertar Ló. Capítulo 14, versículo 11, diz: Os vencedores saquearam os bens de Sodoma e Gomorra, assim como também todos os seus mantimentos, e foram embora. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e seus bens, que Ló morava em Sodoma. Versículo 14. Quando Abraão soube, Gênesis 14, 14, anote aí. Quando Abraão soube que seu parente foi levado prisioneiro, reuniu seus aliados e familiares, número de 300 aproximadamente, e perseguiu os inimigos até Dan. E ele consegue libertar, né? Porque Ló, tem gente que não tem jeito, né? Mesmo longe causa problema, né? Mesmo de longe é terrível. Ló é levado prisioneiro, é sequestrado, e diz então que Abraão vai, versículo 16, recupera todos os bens de Ló, ainda trouxe, né, também ele para junto. Então é impressionante, é impressionante. É para cortar o cordão umbilical, mas a gente não pode abandonar. Tem que cuidar quando precisa, né? Não é para se vingar, não é vingança, é sobrevivência. Depois disso, diz que o Senhor vai destruir, né? Vai destruir a terra e acaba, Ló ficou lá em Sodoma de novo. O Senhor vai destruir a terra e diz que o anjo aparece, está em capítulo 18, ah, versículos a partir do versículo 22. Diz que os anjos ao Senhor aparecem, o anjo, né, aparece a Abraão e diz: Olha, eu vou destruir Sodoma, vou acabar com Sodoma. E Abraão diz: Senhor, se tiver lá 50, o Senhor mata? Não. Se tiver 50 justos, não. Se tiver 45, se tiver 40, 30, 20, 10, até que o Senhor não aguentou mais. Chega, Abraão, ó, deixa comigo, eu vou resolver. Então, mais uma vez, agora dessa vez, Abraão estava salvando o seu sobrinho pela oração. Então, gente problemática assim não sai a não ser com oração e jejum. Mas aqui é oração mesmo, aqui é intercessão, né? Pedindo, tenha misericórdia, tenha misericórdia. E por causa de Abraão, Ló foi salvo, né? Foi salvo quando desceu sobre Sodoma, Gomorra, ele foi salvo. Então, a gente precisa aprender a corta cordão umbilical psicológico, mas cuida quando necessário e ora.
e ora porque eles são abençoados por Deus, da sua graça e também por meio da nossa oração. É o nosso ministério, porque Deus não abandona, né? Deus não abandona, Deus não vai fazer isso. Então, preciso que a gente abra os olhos para esse momento. E uma fase assim muito importante na vida do casal é esperar o tempo de Deus, né? Tempo de Deus em tudo. Diz o texto lá que Abraão queria ter um filho, e ele às vezes reclamava, falava, Senhor, quando é que vai me dar um filho? Deus aparece, olha, o ano que vem, ele ri, Sara ri, mas o texto é bem claro ao dizer que mesmo Abraão e Sara tentando ajudar a Deus, não tentaram ajudar, porque Sara diz, olha, tem empregada aqui, tem H, não é? Vá ela aí para poder, deita com ela, ali é Sara, né? A ideia de Sara e Abraão, vamos ajudar a Deus, a gente quer uma coisa, então Deus não precisa da nossa ajuda. É bobagem, não tente ajudar a Deus. Porque o como é com ele que sabe fazer. Então não diga, Senhor, faça assim, faça desse jeito. Não, tem coisas para deixar Deus fazer. E cria aquela confusão toda, a H levanta ciúme em Sara, a casa fica dividida, Sara manda, bota essa mulher para fora. E é engraçado que ela que fez a proposta, né? Deita aí com a empregada. E aí o texto diz, no capítulo 21, que depois de tudo isso, Deus realiza o que promete. Gênesis capítulo 21, versículo 1. O Senhor visitou Sara, como havia anunciado, e cumpriu a sua promessa no tempo que Deus tinha marcado. Então é isso. O casal precisa aprender a confiar e a esperar, exercitar, ter paciência, até que o tempo de Deus, as coisas de Deus aconteçam. Vamos revisar aqui para a gente ver? Então, o casal precisa de desafio, uma fase importante na vida do casal, desafios juntos. Depois, todo casal passa por momentos de necessidade. Aí eu me referi a Gênesis 12, desafio Gênesis 12, 1, necessidade Gênesis 12, 10. Depois, um momento, uma fase de falsa prosperidade, Gênesis 12, de 11 a 17. Falsa prosperidade. Deus tem que consertar, e não tem jeito. Se Deus não consertar, a graça dele é que nos alcança. Depois, a fase de quebrar definitivamente o cordão umbilical psicológico de familiares que atrapalham o desenvolvimento do casal. Agora, isso aqui está Gênesis 13, de 7 a 9. Agora, quebrar não significa abandonar, jogar o del, né? Que aí seria pecado. Jesus nunca pediu isso de ninguém. Mas ajudar para separar tem prejuízo emocional, às vezes material grande, mas para a liberdade a gente faz tudo. Mas mesmo assim, a gente vai, quando chamar, a gente precisa ajudar, precisa estar próximo, ajudar, e também precisa interceder, porque esse pessoal que atrapalha precisa de muita oração para se converter. E o final, a confiança. Quando um casal confia e vai confiando em Deus, os dois vão aprendendo, é bênção para todo mundo. Valeu? Espero que você tenha gostado, que vocês tenham aprendido aí muito. Conversem, leiam o texto, tirem mais lições. Afinal de contas, é esse contato com a palavra que transforma a vida da gente. Tá bom? Um abraço cheio da graça de Deus. Até a próxima.